Vamos começar uma videoaula sobre matrizes, conceitos iniciais. Para dar início a essa videoaula, vamos conversar um pouco sobre noção intuitiva de matrizes. Para que serve essa nossa ideia de ter a noção intuitiva de matrizes? A ideia de matriz se associa com a de uma tabela de números, né? O uso de matrizes no dia a dia é relativamente frequente em imagens da internet, como assim, uma GIF ou um JPEG, que são essas imagens da internet. Se você fizer a ampliação dessas imagens, você vai observar que existem uns quadradinhos. Esses quadradinhos têm essa associação com a ideia de noção intuitiva de matrizes. As planilhas eletrônicas do Excel e tabelas de dados, né? O estudo de matrizes ele vai ter a sua importância essencial no desenvolvimento de sistemas lineares, que será o nosso assunto posterior a este. Tudo bem? A definição simples de matrizes que nós vamos ver é exatamente esta, né? Denomina-se matriz M por N uma tabela formada por M vezes N elementos dispostos em M linhas e N colunas. Do que falamos inicialmente sobre a ideia de matriz, uma noção intuitiva de matriz. Você tem aqui uma tabela de dados, né, na qual você tem informações dispostas em linhas, que é exatamente dos alunos João e Maria, e informações dispostas em colunas, que é exatamente as disciplinas na qual esses alunos pegaram essas notas. Uma maneira matemática de representar esses elementos, que é em forma de matriz, é exatamente essa representação onde você tem a letra maiúscula, né? E esses elementos, a letra maiúscula A, e os elementos que estão envolvidos por dois parênteses. Tudo bem? Uma notação que nós podemos ter aqui de matrizes é esta aqui, ó. Dada uma matriz A, denotaremos cada elemento da matriz A por A e J, onde I é o número da linha e J é o número da coluna desse elemento. É como se nós tivéssemos aqui o identificador do elemento na matriz. Esta letra I será o número da linha e a J será o número da coluna. Observe aí uma maneira geral de como escrever uma matriz. Você tem aqui, da esquerda para a direita, os elementos que vão compondo a coluna da matriz, e de cima para baixo, os elementos que vão compondo as linhas da matriz. Tá? Está destacado em verde o N que representa colunas, e em azul o M que representa linhas. Na nossa observação, temos aí que as linhas são numeradas de cima para baixo e as colunas da esquerda para a direita. Vamos lá. Representação de matrizes. Nós temos aqui três formas de representar a matriz. A primeira é aquela que nós vimos naquele exemplo da tabela lá das notas dos alunos, né? Que são os elementos dispostos envolvido por dois parênteses, correto? Aqui nós temos o tipo da matriz, M por N, lembra lá do início? O M aqui é 2 e o N é 4, ou seja, uma matriz do tipo 2 por 4, duas linhas e 4 colunas. Uma outra forma de representar as matrizes são essas, os elementos envolvidos por colchetes. Essa matriz é uma matriz 2 por 2, né? Duas linhas e duas colunas. E uma outra forma de representar as matrizes é você colocar os seus elementos envolvidos por duas barras duplas verticais. Este último exemplo é uma matriz 4 por 2, onde você tem 4 linhas e 2 colunas. Tudo bem? E uma outra maneira aqui da gente escrever uma matriz é através da sua lei de formação, tá bom? Temos um exemplo aqui, o exemplo 1, que pede para você escrever uma matriz A, onde você tem que ela é uma matriz 2 por 3, e cada elemento da matriz, que é uma forma genérica da gente escrever aqui esse elemento, o AJ, é igual a I mais J. O que quer dizer isso, pessoal? Você vai pegar cada elemento
e vai somar o número da linha com o número da coluna. Tudo bem? Lembra lá que eu disse do início, o AIJ é o identificador, tá? Se você quiser saber como é que vai ficar a formação dessa matriz, dá um pausa, tente fazer, tudo bem? E nós vamos fazer esse exemplo com vocês. Vamos para mais uma resolução aqui do exemplo do tópico de lei de formação de matrizes. Tudo bem? No primeiro exemplo, pede para você determinar a representação dessa matriz, onde você tem aqui a lei de formação dela. Uma matriz AIJ 2×3, onde AIJ é igual a I mais J, ou seja, cada elemento da matriz é a soma da linha com a coluna. Tudo bem? Vamos colocar aqui a sua representação de maneira geral, como é que ficaria aqui, ó. 2×3, então é 2 linhas e 3 colunas, ó. 2 linhas, 3 colunas. E aí nós completamos. E agora vamos escrever aqui os seus identificadores de cada elemento, ó. Primeira linha, segunda linha, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, uma matriz 2×3. Para você encontrar os elementos de cada matriz, de cada linha ou de cada coluna é muito simples. Vamos fazer por linha. A primeira linha, primeiro elemento da primeira linha, 1 mais 1 que é 2. O segundo elemento da primeira linha, 1 mais 2 que é 3. O terceiro elemento da primeira linha, 1 mais 3 que é 4. Olha lá, 2, 3, 4. Determinamos aí a primeira linha. Para encontrar os elementos da segunda linha, não é difícil. Ó, A21 vai ficar 2 mais 1, que é 3. O A22 vai ficar 2 mais 2, que é 4. E o A23 vai ficar 2 mais 3, que é 5. Isso quer dizer que os elementos da segunda linha são 3, 4, 5. Matriz é 2×3. Então, está aí determinado a matriz do exemplo 1 do nosso tópico de lei de formação de matrizes. Está na tela, está resolvido. Exemplo 2. Sabendo que a lei de formação de uma matriz é dado por AJ igual a 2i mais 3j. Qual é a representação da matriz A? Que é uma matriz 2×2. Uma matriz que tem 2 linhas e 2 colunas. Tá bom? Também não é difícil de fazer os elementos, de descobrir os elementos desta matriz, tá? Observe que ela é uma matriz 2×2 e aí não fica difícil de fazer. Se quiser dar um pausa aí, tá ok? Tenta fazer, daí você verifica com a resposta que nós vamos postar daqui a pouco. Bom, agora nós vamos resolver o exemplo 2 do tópico lei de formação de matrizes. Pede para a gente determinar aí essa matriz onde você tem a sua lei de formação, sendo que o AIJ é uma matriz 2×2, onde AIJ é 2i mais 3j, né? 3j. Isso quer dizer que cada elemento é dado por essa expressão aqui. Vamos verificar a forma geral de como fica essa matriz. Ó, uma matriz de ordem 2, né? 2×2. Então, você tem aqui, ó, 2 linhas, 2 colunas. Vamos colocar os identificadores de cada elemento, ó. Primeira linha, segunda linha, primeira coluna, segunda coluna. Para encontrar os elementos de cada linha e de cada coluna é muito simples, ó. O A1 vai ser 2 vezes 1 mais 3 vezes 1, que vai dar 5, né? Multiplica e soma. O A1, 2 vai ser 2 vezes 1 mais 3 vezes 2, multiplica e soma, dá 8, ou seja, os primeiros elementos da primeira linha, 5 e 8, né? Vamos encontrar da segunda linha agora, que é fácil. A21
vai ser 2 vezes 2 mais 3 vezes 1. E o A22 vai ser 2 vezes 2 mais 3 vezes 2. No primeiro cálculo, do A21 vai ser 2 vezes 2, 4, com mais 3, 7. O segundo é 2 vezes 2, 4, com mais 6. Opa! 4 com mais 6, 10, lógico, gente. Vamos colocar então os resultados aqui da segunda linha, 7 e 10, né? Uma matriz 2 por 2, né? Pede para a gente determinar essa matriz, conhecendo a sua lei de formação, tá resolvido, tá na tela. Um exemplo 3, né, de representação da matriz A, que também é uma matriz 2 por 2, onde cada elemento é igual a j ao quadrado, que é a coluna ao quadrado. Mais uma vez também, dê um pause aí no vídeo e depois você confere com a resolução do problema, tudo bem? Vamos lá resolver mais um exemplo, o exemplo 3 do tópico Lei de Formação de Matrizes. A lei de formação desta matriz é dada por a matriz A, que é a IJ 2 por 2, onde cada elemento AIJ é dado por J ao quadrado, ou seja, a coluna ao quadrado, né? A maneira geral de você escrever essa matriz, uma matriz 2 por 2 é assim, ó. Duas linhas, duas colunas, primeira linha, segunda linha, primeira coluna, segunda coluna, matriz 2 por 2. Vamos encontrar os elementos, cada elemento dessa matriz, ó. A1, coluna 1, então 1 ao quadrado, que é 1. A1, 2, coluna 2, então 2 ao quadrado, que dá 4. A2, 1, coluna 1, então 1 ao quadrado, que dá 1. A2, 2, coluna 2, 2 ao quadrado, que dá 4. Opa, formou. Já encontramos todos os elementos. Da primeira linha está aqui, 4. Da segunda linha está aqui, também 4. Matriz 2 por 2, está aí a resposta. Verifica aí se as respostas bateram com a de vocês. E está resolvido, está na tela. Vamos ver aqui também a matriz nula. Bom, a matriz nula, bem tranquilo. O que quer dizer isso? Possui todos os elementos iguais a zero, né, gente? O que é uma matriz quadrada? Bom, vamos lá. A matriz quadrada é quando você tem um número de linhas que é igual ao número de colunas. Olha só esse exemplo bem tranquilo. Uma matriz 2 por 2, tá vendo aqui, ó? Duas linhas e duas colunas, né? Número de linhas igual ao número de colunas, tá? E nessa classificação do tipo de matrizes, a gente tem algumas situações a estudar, tá bom? Que a gente só vai ver nesse tipo de matriz quadrada, tá? Vamos ver aqui, ó, diagonal principal. Observa bem, só vamos ter nas matrizes quadradas, tá, ok? É a diagonal de uma matriz quadrada formada pelos elementos A e J, sendo que o I é igual a J, ou seja, o número da linha é igual ao número da coluna. Observa aí na ilustração que nós temos aqui, ó, a diagonal principal e a diagonal secundária, tá ok? Ó, nessa primeira parte aqui, vamos observar a diagonal principal. Olha os elementos 8, 2 e 0. O elemento 8 está na posição primeira linha, primeira coluna, I igual a J. O elemento 2 está na posição segunda linha, segunda coluna, I igual a J. O elemento 0 está na posição terceira linha, terceira coluna. O nosso I igual a J. Então, todos esses elementos estão na diagonal principal. E como nós vamos diferenciar da diagonal principal da secundária? Existe uma maneira de a gente saber os elementos que estão na diagonal secundária. Tá? É a diagonal de uma matriz quadrada formada pelos elementos A e J, onde você tem aqui, ó, lá no índice, quando você observar o IJ, ele vai ter que obedecer essa expressão aqui, ó. O I mais J é igual a N mais 1.
Lembra bem o que é o N lá? O N é o número da coluna da matriz. Nesse exemplo aqui, o número da coluna, da quantidade de colunas é 3. Então, observa bem aqui, ó. O 5. O elemento 5 pertence à diagonal secundária. Ele está na terceira linha, primeira coluna. Se você somar 3 mais 1, vai dar 4. Aí, então, tu pega aqui, ó. Tu pega, substitui esse N pela quantidade de colunas, que é 3, e soma, que também vai dar 4. Então, você observa que uma maneira de identificar esse elemento que está na diagonal secundária é isso. Se quando você põe as informações aqui nessa expressão, ela dá essa igualdade aí como verdadeira. Tudo bem? É só você fazer a mesma coisa para o elemento 2 e o 32. Né? Olha, o 2 está na posição segunda linha, segunda coluna, e o 32 está na posição primeira linha, terceira coluna. Tudo bem? Vamos lá, dando continuidade aos tipos de matriz. Você tem aqui a matriz diagonal, né? Na matriz diagonal, a gente tem 3 exemplos aí, que é a matriz quadrada, na qual todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a 0. Observa aí. Aí você se pergunta, mas se os elementos da diagonal principal for igual a 0, também vai ser matriz diagonal? Sim. Toda matriz diagonal nula é matriz diagonal. Observa aqui no primeiro exemplo aqui, ó, que é uma matriz 3×3. Todos os elementos são nulos, né? Esse exemplo aqui na qual eu estou marcando aqui, ó, com o mouse, é uma matriz 3×3 também. Todos os elementos fora da diagonal principal são iguais a 0, de acordo com a definição, né? E aqui você também tem uma matriz 4×4 que obedece exatamente o que diz aí a definição de matriz diagonal. Tudo bem? Um outro tipo de matriz que a gente vai observar aqui são as matrizes identidades, né? Matriz unidade também, como queiram chamar. Tá? É a matriz quadrada em que os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1. Está aí, ó, 2 modelos, né? Uma matriz de identidade de ordem 2, 2 linhas e 2 colunas, ó, os elementos da diagonal principal todos iguais a 1, né? O segundo exemplo aqui são uma matriz de ordem 3, ou seja, do tipo 3×3, 3 linhas e 3 colunas, todos os elementos da diagonal principal também, todos iguais a 1. Tudo bem? A gente tem uma observação aqui. A matriz de identidade é o elemento neutro da multiplicação, ou seja, uma matriz multiplicada pela identidade é igual a essa identidade multiplicada por essa mesma matriz. Tudo bem? É o elemento neutro. Isso mais lá nas operações com matrizes. Tudo bem? Aqui você tem também um outro tipo de matriz, a matriz oposta, que é a matriz obtida invertendo-se o sinal de cada elemento de uma matriz dada. Está aí um exemplo bem simples. Você tem a matriz A aqui. Então, o que seria o oposto da matriz A? Você coloca o sinal de menos na frente do identificador aqui da matriz. Todos os elementos que tiverem dentro da matriz terão um sinal trocado. Tudo bem? Muito simples. Observe que a matriz A é do tipo 2×3, enquanto que a matriz transposta é do tipo 3×2. Observe também que o elemento AJ de A é também todo elemento AJI de AT, que é a matriz transposta. Tudo bem? Então, esses foram os tipos de matrizes que nós vimos hoje, tá bom? E até nossa próxima videoaula, tá? Muito obrigado pela atenção de todos.